Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje, olha, a gente tem em mãos uns trechos bem instigantes de um livro, sabe? Ele mexe com noções centrais da moralidade cristã. Uhum. Vamos explorar juntos ideias como o perdão, o que o autor chama de o grande pecado que seria o orgulho, e também as virtudes teologais, caridade, esperança e fé. Assuntos densos, né? Bem densos. As fontes são uma série de capítulos, do 7 ao 12, que, olha, definitivamente não fogem de temas espinhosos. Não mesmo. Nossa tarefa aqui é tentar desembrulhar essas ideias, entender como o texto define cada uma, que implicações práticas ele sugere, sabe? Basicamente extrair o essencial e talvez o mais surpreendente para quem busca compreender melhor essa visão de mundo. Um mergulho interessante, com certeza. Preparados? Então vamos lá. Começando pelo capítulo 7, que trata do perdão. Certo. O ator já começa com uma provocação, né? Diz que talvez seja a virtude cristã mais impopular, até mais que a castidade, ele fala. É uma afirmação forte. E a base que ele usa é aquele mandamento ame ao próximo como a si mesmo, né? Exato. E isso, claro, inclui os inimigos, o que parece simples no papel, mas Na prática complica, né? complica muito. O texto até menciona como, sei lá, em tempos de guerra, só falar em perdão já podia gerar revolta. Sim, o argumento central que ele desenvolve é que não tem brecha naquela instrução. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. A condição é colocada de forma muito clara, assim, se a gente não perdoa, não será perdoado. É apresentado como um dever mesmo, incontornável, por mais difícil que possa parecer, né? E é difícil mesmo. Como lidar com essa dificuldade toda? O autor dá alguma sugestão? Sim, ele dá uma sugestão interessante, é começar pequeno. Ah, tipo, Tipo, em vez de já pensar em perdoar, sei lá, figuras históricas terríveis, a sugestão é praticar no dia a dia mesmo. Perdoar o cônjuge, os pais, os filhos, por alguma coisa recente, sabe? entendi. Coisas mais próximas da nossa realidade imediata. Exato. E junto com isso, tentar entender melhor o que significa amar o próximo como a si mesmo. O ponto que ele levanta é que não se trata necessariamente de sentir afeição, sabe? O de achar a pessoa simpática. Ah, isso é importante. Porque a gente associa muito amor com o sentimento, né? Pois é, e ele compara com o amor próprio. Afinal, nem sempre a gente gosta de nós mesmos, né? A gente se decepciona, fica com raiva de si, mas ainda assim se ama, no sentido de buscar o próprio bem, de se cuidar. Faz sentido. E essa ideia leva àquela distinção clássica. Exatamente, a distinção crucial entre odiar as ações más e odiar a pessoa que as pratica. O famoso odiar o pecado, amar o pecador. Uhum. A analogia que ele usa é essa do amor próprio. A gente pode detestar nossa própria covardia, por exemplo, ou a nossa mesquinhez, mas a gente continua se amando, desejando o nosso bem. É verdade. A gente odeia essas coisas justamente porque ama a pessoa, que somos nós mesmos, e lamenta ser capaz disso. Isso. Então, segundo essa visão cristã, não é para diminuir o horror à crueldade ou à traição, mas para direcionar esse ódio à coisa em si, ao ato, desejando que a pessoa envolvida possa, de alguma forma, ser curada, transformada. Tem até um taste de sinceridade que ele propõe que eu achei bem forte. Qual era mesmo? Imagina que você ouve uma história de atrocidade cometida por um inimigo. Aí depois descobre que talvez a história não seja tão ruim assim. Qual a sua reação lá dentro? Assim, se há alívio genuíno, graças a Deus, ou se dá uma pontinha de decepção por perder o prazer de ficar indignado, de se sentir superior. Isso. O texto alerta que essa segunda reação é um sinal perigoso, né? Um caminho que pode levar a um ódio mais geral. Com certeza. E ele aborda também a questão da punição, né? Porque amar os inimigos não significa impunidade. Não, claro. Isso seria outra confusão. Exato. O autor argumenta que não impede que eles sejam punidos ou mesmo mortos em certas circunstâncias. Ele dá o exemplo de um juiz que sentencia ou um soldado numa guerra justa. Ele menciona uma distinção de palavras no grego e hebraico, né? Entre matar e assassinar. Isso, entre tirar a vida e matar com malícia, ilegalmente. A figura do cavaleiro cristão, armado por uma causa justa, é apresentada como um ideal válido dentro dessa visão.
e critica aquele semitacifismo de lutar com vergonha. Exato, lutar se for preciso, mas sem essa culpa paralisante. Lembro de uma passagem bem pessoal que o autor conta, de imaginar um encontro depois da morte com um soldado alemão. Sim, que ele poderia ter matado ou que o matou na Primeira Guerra. Ele imagina esse encontro sem ressentimento nenhum, talvez até rindo juntos. É uma imagem bem poderosa sobre essa ideia de perdão que transcende, né? Muito. E o ponto fundamental que amarra tudo isso, segundo a fonte, é a perspectiva cristã da vida eterna. O que realmente importa nessa visão são as marcas na alma, as consequências eternas dos nossos atos e intenções. Entendi. Então pode-se punir, até matar em situações extremas, mas o crucial é a intenção. É não alimentar o ódio pessoal. Exatamente. Sem ter prazer na vingança ou no sofrimento do outro. O ressentimento interno, aquele desejo de dar o troco, é o que precisa ser constantemente combatido. Amar o inimigo, então, seria desejar sinceramente o bem último dele, a cura, a salvação. O que é bem diferente de sentir simpatia ou achar que ele é legal. Essa dificuldade toda em perdoar, em olhar para o outro com esse desejo de bem, talvez tenha uma raiz mais profunda, né? Algo que o texto aborda logo em seguida, o tal grande pecado. Exato. O capítulo 8 vai direto para o orgulho, definido ali como o mal supremo, a raiz de quase todos os outros vícios. Nossa. É descrito como um estado mental completamente oposto a Deus. E tem aquela característica curiosa, né? É um vício que todo mundo detesta ver nos outros. Mas raramente reconhece em si mesmo. Clássico. Pois é. E o que torna o orgulho tão central e perigoso, segundo essa análise? Uma chave que ele apresenta é a natureza competitiva. E isso eu achei fascinante. Sim, isso é crucial para entender o orgulho como ele descreve. O prazer do orgulho não estaria só em ter algo, mas em ter mais do que o outro. A comparação. Exatamente. Ser mais rico, mais inteligente, mais bonito, mais influente. Se todos fossem iguaizinhos em tudo, não teria muito espaço para o orgulho florescer, entende? É a comparação, essa necessidade de se sentir superior que o alimenta. Entendi, não é a posse, é a vantagem. Isso, ele não se satisfaz com o ter, mas com o ter mais. Os exemplos que o texto dá são fortes, né? O homem que busca ganhar mais dinheiro não pelo conforto em si, porque já teria o suficiente, mas pelo poder. Pelo status sobre os outros. Ou a pessoa que coleciona admiradores por vaidade, por orgulho, não por carência. Ou o líder político que busca expansão e domínio, movido pelo orgulho. No fundo, o orgulho busca poder. E qual é a relação disso com a espiritualidade, com Deus? Como o orgulho afeta isso? Bom, o argumento é que o orgulho é uma barreira enorme para conhecer Deus. Porque para reconhecer algo ou alguém que é imensuravelmente superior, a gente precisaria primeiro admitir a nossa própria pequenez, a nossa dependência. E a pessoa orgulhosa não faz isso, né? Não. Por definição, ela olha tudo de cima para baixo. E assim não consegue enxergar o que está acima dela. Fica presa no próprio eu. O texto chega a questionar a religiosidade de pessoas assim muito orgulhosas. Sugere que pode ser até uma forma de adoração a um Deus imaginário, um Deus que a pessoa inventa para si mesma, ou pior. Pior como? Usar a religião para se sentir superior aos outros. Ele usa uma imagem forte. Trocar tostões de humildade fingida por milhões em termos de orgulho diante da sociedade. Pesado. Isso leva a outro teste interessante que ele propõe. A vida religiosa faz a pessoa se sentir boa, especialmente melhor que as outras. Isso. Se a resposta for sim, o autor alerta. Cuidado, isso pode ser uma influência negativa, não divina. A verdadeira presença de Deus, ele argumenta, levaria-o ao esquecimento de si mesmo, porque a pessoa estaria focada na grandeza divina, ou a uma percepção bem aguda da própria pequenez, da própria sujeira, da própria imperfeição. Entendi a lógica. O foco sai do eu. Exato. E o orgulho é classificado como um pecado puramente espiritual. Vem direto do inferno, nas palavras do texto. É considerado mais sutil e mortal que os vícios da carne, digamos assim, como a gula ou a luxúria. Mais sutil, talvez porque se disfarça melhor. Pode ser. Inclusive, o texto alerta para uma armadilha.
O orgulho pode ser usado para curar vícios menores, tipo apelar à autoestima, ao respeito próprio para alguém largar um mau hábito. Ah, tipo, você é melhor que isso? O autor vê isso como uma estratégia diabólica na linguagem dele. É como curar uma frieira permitindo que um câncer se instale. O orgulho seria esse câncer espiritual que corrói o amor, o contentamento, até o bom senso. Mas ele faz algumas ressalvas, né? Para não simplificar demais. Tem nuances. Sim, distinções importantes. Primeiro, sentir prazer em ser elogiado não é por si só orgulho. Se a alegria vem de ter agradado alguém que você queria agradar ou de ter feito algo genuinamente bom, tá tudo bem. O problema é quando o foco vira a própria qualidade, né? A própria superioridade por ter feito aquilo. Exato. Aí já entra no campo do orgulho. E a diferença entre vaidade e orgulho. Ele fala disso também. Fala. A vaidade, que é essa busca por elogios, aplausos, admiração, é vista como menos grave que o orgulho profundo. Menos grave. Sim. Por quê? Porque a pessoa vaidosa, de certa forma, ainda se importa com a opinião dos outros, sabe? Ainda valoriza o que os outros pensam. Já o orgulho no estado mais puro, que o texto chama de diabólico, esse despreza a opinião alheia, se acha tão superior que nem liga para o que pensam. Entendi a diferença. A vaidade ainda busca a validação externa. O orgulho diabólico se basta. Isso. E tem aquela expressão, ter orgulho do filho, do pai, da escola, do país. Isso também tem dois lados, né? Como assim? Pode ser uma admiração calorosa, genuína, pelos méritos de outra pessoa ou grupo. Isso seria bom. Ou pode ser uma forma de se sentir superior por associação. Sabe? Meu time é melhor, logo eu sou melhor. Isso já seria uma forma de orgulho, embora talvez menos direto que o orgulho de si mesmo. Faz sentido. E como se livrar desse câncer todo? O caminho é a humildade, imagino. Mas como ele define humildade? Exatamente, o caminho é a humildade, e isso é importante, não como uma autoflagelação ou fingir ser pequeno. A perspectiva apresentada é que Deus não proíbe o orgulho por se sentir ofendido pessoalmente. Ele proíbe porque o orgulho nos impede de receber o que ele mais quer nos dar. Ele mesmo, o amor dele, a vida dele. Ah, então a humildade é o que abre a porta para receber. Isso. E essa humildade é descrita não como fingimento, mas como reconhecer a realidade, quem a gente é de verdade, diante de Deus e dos outros. É apresentada quase como um alívio, sabe? Uma libertação daquelas fantasias cansativas de autoimportância. Uma pessoa humilde de verdade nem ficaria pensando, nossa, como sou humilde, né? Provavelmente não. O autor sugere que ela pareceria alegre, inteligente, genuinamente interessada nos outros, meio esquecida de si mesma. E o primeiro passo concreto para chegar lá. Deixa eu adivinhar. Reconhecer o próprio orgulho. Bingo. Reconhecer e admitir o próprio orgulho. É o começo. Ok. Depois de abordar esses desafios gigantes, a dificuldade do perdão e a onipresença do orgulho, o texto passa para as ferramentas, digamos assim, ou talvez as graças divinas para lidar com isso. As 3 virtudes teologais. Exato. Caridade, esperança e fé. Vamos a elas. Começando pela caridade, no capítulo 9. O texto já esclarece logo de cara que não é só dar esmolas, né? Não mesmo. O sentido original que ele explora é o de amor no sentido cristão, algo bem mais amplo. E o ponto crucial é que não se refere primeiramente a uma emoção, a um sentimento. Tá, de novo essa questão do sentimento. Sim, é mais um estado da vontade, uma decisão de agir. Retomo o que a gente falou sobre amar o inimigo. Não é sobre gostar. Gostar é uma preferência, né? Às vezes acontece, às vezes não. Exatamente. Gostar é apresentado como algo mais natural, espontâneo. A caridade, por outro lado, é algo a ser aprendido e praticado com esforço consciente da vontade. Ele volta a comparar com o amor próprio. Volta. A gente deseja nosso próprio bem mesmo quando não está gostando de si mesmo, quando está decepcionado com as próprias atitudes. A simpatia natural pode até ajudar a praticar a caridade, claro, mas não é a mesma coisa. Às vezes pode até atrapalhar. Como assim atrapalhar? Ele dá o exemplo clássico da mãe que mima o filho por pura afeição, sabe? Acaba prejudicando o desenvolvimento da criança por um excesso de sentimento,
não guiado pela razão ou pela verdadeira caridade. Entendi. E qual a regra prática que ele oferece para a caridade? É bem direta. Não perca tempo se preocupando se você ama o seu vizinho. Haja como se o amasse. Agir como se. A ideia é que a ação pode puxar o sentimento. Exatamente essa a sugestão. Ao agirmos consistentemente como se amássemos alguém, procurando o bem da pessoa, ajudando, sendo justo, frequentemente acabamos desenvolvendo um sentimento genuíno de amor. Ou, no mínimo, a nossa aversão diminui. Interessante. Tratar bem alguém simplesmente porque é um ser humano, uma criatura de Deus. Isso tem um efeito na gente mesmo. Sim, desejar a felicidade última da pessoa, mesmo que ela nos irrite. E isso vale também para a relação com Deus, segundo o texto. Ah, é? Se a pessoa não sente aquele amor fervoroso por Deus? O conselho é o mesmo, haja como se sentisse. Pergunte-se, se eu tivesse certeza de que amo a Deus, o que eu faria? E então faça. Obedeça, ore, participe da comunidade de fé. O foco não deve ser tanto nos nossos sentimentos que mudam o tempo todo. Exato, mas sim na constância do amor de Deus por nós. Um amor que o texto descreve como implacável, sempre buscando nossa cura, nosso bem, independentemente de como a gente se sente em relação a ele. Faz sentido. Bom, seguido para a esperança, capítulo 10, como ela é definida aqui? Não é só ser otimista, imagino. Não, vai bem além de otimismo. É definida como a virtude de manter a visão constantemente voltada para o mundo eterno, para a realidade transcendente que o cristianismo promete. Mas isso não soa meio como escapismo? Fugir dos problemas daqui? É justamente essa ideia que o texto combate. Ele argumenta que, historicamente, os cristãos que mais tiveram impacto positivo aqui, no mundo presente, ele cita os apóstolos que fundaram a igreja, os abolicionistas que lutaram contra a escravidão, eram justamente aqueles mais focados na vida por vir. Tem aquela frase forte, né? Tem. Aspire ao céu e terás a terra de lambuja. Aspire à terra e não terá nenhum dos dois. A ideia é que o foco no eterno não aliena, mas dá perspectiva e força para agir aqui. Mas o próprio texto admite que desejar o céu não é algo fácil ou natural para muita gente hoje, né? Por quê? Sim, ele aponta algumas razões. Uma é a nossa cultura, muito focada no aqui e agora, né? No sucesso e satisfação neste mundo. Outra razão, talvez mais profunda, é que muitas vezes a gente não reconhece ou interpreta mal um desejo fundamental que todos teríamos. Aquele desejo por algo que este mundo, por melhor que seja, parece não satisfazer completamente. Aquela sensação de que falta alguma coisa, mesmo nos melhores momentos. Exatamente. Aquele anseio que um grande amor desperta, uma viagem incrível, uma obra de arte, uma descoberta, mas que nunca é totalmente saciado. Sempre parece que aquilo foi só um eco, um gostinho de outra coisa, sabe? Algo que se evade. Sim, sei bem como é. E como o texto sugere que a gente lida com isso? Com essa insatisfação? Ele apresenta 3 reações possíveis. Primeiro, a do tolo. Ele culpa as coisas e as pessoas ao redor pela insatisfação e fica buscando sem parar a próxima experiência, a próxima coisa, o próximo relacionamento que finalmente vai trazer a felicidade completa. E nunca encontra, claro. O eterno insatisfeito. Isso. Segundo, tem a reação do sensato desiludido. Ele percebe que nada aqui satisfaz plenamente e conclui que tudo é ilusão, vaidade. Aí ele decide se aquietar, reprimir esses desejos profundos, parar de esperar muito da vida para não se frustrar. Uma postura mais pé no chão, talvez. Mais realista que a do tolo, sim. Mas, segundo o autor, corre o risco de ignorar a possibilidade de que esse desejo aponte para algo real, só que em outro lugar. Se a eternidade for real, essa postura perde algo imenso. E a terceira reação? A cristã. A postura cristã interpreta esse desejo insaciável não como um defeito nosso, mas como um sinal. Um sinal de que fomos feitos para outro mundo, para uma outra realidade. Os prazeres e alegrias daqui são vistos como importantes, mas como ecos, reflexos, cartões postais da nossa verdadeira pátria. Então não é para reprimir o desejo? Não, é para direcioná-lo.
mantê-lo vivo, fazendo da jornada para esse verdadeiro país o objetivo principal da vida. Mas sem desprezar as belezas do caminho, claro. Os ecos são bons, só não são a música original. Entendi a metáfora. E quanto àquelas imagens de céu, tipo harpas, coroas, ouro, o texto leva isso literalmente? Não de jeito nenhum. Ele deixa bem claro que são só imagens, símbolos, tentativas humanas de expressar o que não tem palavra para descrever. O que elas representariam, então? Harpas poderiam representar o êxtase, a harmonia. Coroas, a participação na glória e no poder divino. Ouro, a perenidade, a preciosidade, o esplendor da realidade celestial. São só metáforas para algo que transcende a nossa compreensão e linguagem atual. Entendido. Bom, e por fim, chegamos na fé. Capítulos 11 e 12. O texto parece distinguir dois sentidos principais para a fé, né? Sim, dois sentidos. O primeiro, capítulo 11, é a fé como crença. Simplesmente aceitar as doutrinas do cristianismo como verdadeiras. E aí surge a questão, por que acreditar seria uma virtude? A crença não deveria ser só uma consequência da razão, das evidências? Ele mesmo levanta isso. Levanta. E a resposta que ele dá é que a nossa mente não funciona só na base da razão pura, né? Nossas emoções, nossa imaginação, nossos humores, tudo isso interfere o tempo todo naquilo em que a gente acredita ou deixa de acreditar, mesmo quando a razão aponta para um lado. Pode dar um exemplo? Ele dá vários exemplos do dia a dia. O medo irracional antes de tomar anestesia, mesmo sabendo que é segura. A tendência a confiar de novo em alguém que já te sacaneou várias vezes só porque você está ali conversando com a pessoa. Ou o pânico inicial ao aprender a nadar, mesmo sabendo que o corpo boia. Verdade. A razão diz uma coisa, mas o sentimento diz outra. Exato. Então, a fé, nesse primeiro sentido, seria a arte ou a virtude de se apegar àquilo que a sua razão um dia aceitou como verdadeiro. Mesmo quando os sentimentos, os humores, a imaginação estão te puxando para o lado contrário. É manter o rumo apesar das ondas. Então é uma espécie de disciplina mental. Manter a convicção firme contra as marés emocionais e a imaginação. Exatamente. E isso exige prática deliberada, como qualquer disciplina. O texto sugere que é preciso alimentar a crença conscientemente. Como? Através da oração, da leitura de textos sagrados ou teológicos, da participação em rituais, cultos, da convivência com outras pessoas de fé. A ideia é que muita gente perde a fé não por causa de argumentos contrários, mas por simplesmente se afastar dessas práticas, deixar a crença morrer de fome. Exatamente essa a sugestão. Deixa as dúvidas e os humores tomarem conta por falta de manutenção. Interessante essa visão da fé como uma prática ativa de manutenção. Mas tem o segundo sentido de fé, né? Que ele considera mais elevado. No capítulo 12... Sim, e esse é apresentado como um ponto de chegada, ou melhor, um ponto de virada na jornada espiritual. Segundo o texto, a pessoa geralmente só alcança essa fé no segundo sentido depois de tentar sinceramente viver de acordo com as virtudes cristãs, a caridade, a humildade, o perdão que a gente discutiu. E o que acontece? Ela consegue. Não, é aí que tá. Ela constata, muitas vezes com uma certa dose de desespero, o próprio fracasso. Descobre a própria falência moral. Percebe que não consegue ser boa só pelo próprio esforço. É o momento do não dou conta sozinho. Exatamente. É hora que cai a ficha de que a vida cristã não é como passar num exame, sabe? Acumulando pontos com Deus ou tentando colocar Deus em dívida com a gente pelas nossas boas ações. É entender que não temos nada para oferecer que já não seja dele. Aquela analogia do filho pedindo dinheiro ao pai para comprar presente para o pai. Essa mesma. Perceber que tudo vem dele, em primeiro lugar. A nossa capacidade de fazer o bem, a própria vida, tudo. E o que acontece nesse ponto? Quando a pessoa reconhece a própria insuficiência. O texto adverte para não ficar ansioso, se perguntando será que eu já cheguei lá? Mas qual é a mudança fundamental que ocorre? A mudança crucial é uma transição interna. É sair da confiança nos próprios esforços, na própria capacidade de ser bom, para uma entrega, uma confiança total em Deus. É o momento de dizer algo tipo, olha, eu não consigo,
O Senhor vai ter que fazer isso por mim ou através de mim. É um ato de rendição mesmo, de jogar a toalha em relação à autossuficiência moral. E o que significa, na prática, deixar por conta de Deus? É só cruzar os braços e esperar? Não é bem passividade. Deixar por conta de Deus ou confiar em Cristo, na linguagem do texto, significa acreditar que a vida perfeita de Cristo, a obediência dele, pode, de alguma forma misteriosa, ser compartilhada com a gente. Que ele compensa as nossas falhas e nos transforma gradualmente em verdadeiros filhos de Deus. É aceitar um presente, então. A salvação e a transformação como um dom. Isso é aceitar a oferta divina de tudo por nada. O grande desafio, segundo o autor, é chegar ao ponto de humildade necessário para aceitar que os nossos melhores esforços, sozinhos, valem nada para merecer isso. Mas isso não desmotiva a pessoa a tentar fazer o bem? Se no fundo tudo depende de Deus e o esforço não compra nada. O texto argumenta que essa confiança em Cristo não leva à inércia. Pelo contrário, leva a um novo tipo de esforço. A pessoa continua tentando obedecer, buscando praticar as virtudes, mas a motivação muda. Muda como? Ela não se esforça mais para ser salva ou para merecer o favor de Deus, mas se esforça porque acredita que Deus já começou a salvá-la e transformá-la. As boas ações passam a ser vistas mais como um fruto dessa nova vida interior que está sendo recebida, sabe? Um transbordamento, um vislumbre do céu já atuando na pessoa. Entendi. Não é para ganhar, é porque já recebeu algo. Exatamente. E como isso se encaixa naquela velha discussão, fé versus obras? O que é mais importante? Ah, boa pergunta. O autor usa aquela analogia clássica da tesoura. Qual lâmina é mais importante para cortar? Não dá para escolher, né? Ambas são essenciais e trabalham juntas. Como elas trabalham juntas nesse caso? O esforço moral, sincero, quando a gente tenta mesmo ser bom, nos leva a reconhecer nossa insuficiência, nossa falência. E isso nos prepara para a fé nesse segundo sentido, o da entrega. E essa fé em Cristo, por sua vez, nos salva do desespero nesse ponto de falência e nos capacita aos poucos a realizar as boas obras de uma maneira nova, mais livre, mais genuína. Então uma coisa leva a outra, num ciclo. Parece que sim. E o texto critica muito as caricaturas que se fazem disso, né? Tanto a ideia de comprar o céu com boas ações ou dinheiro, quanto a ideia de que ter fé é uma licença para pecar à vontade porque tá tudo perdoado mesmo. Ele rejeita esses dois extremos. Totalmente. Lembro que eles citam a passagem bíblica que parece unir essas duas pontas. Filipenses, talvez. Isso. Filipenses 2:12-13, que diz algo como: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. E logo em seguida, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Exato. Essa passagem aponta justamente para esse mistério, né? Da colaboração entre a ação de Deus e a nossa resposta, a nossa ação. Deus trabalha em nós para que a gente possa agir com Ele. Uau! Realmente, quanta coisa densa nesses capítulos. Vamos tentar recapitular rapidinho. Exploramos hoje, o perdão como um ato da vontade, né? Focado no bem do outro para além do sentimento. Uhum. O orgulho como essa força competitiva que nos isola e nos cega para a realidade maior, para Deus. A caridade como esse amor ativo, uma escolha que pode até, com o tempo, gerar afeição. Sim. A esperança como aquela bússola interna que nos mantém orientados para o nosso verdadeiro país, dando sentido e força para a caminhada aqui. E a fé, primeiro como essa firmeza da crença contra as marés dos sentimentos e da imaginação. E depois, a fé como essa entrega total. Essa confiança que nasce justamente quando a gente reconhece nossa própria insuficiência, nossa falência moral. Exato. E ouvindo tudo isso, parece que tem um fio condutor, né? Uma jornada que começa com regras, com esforço moral, com a tentativa de ser bom. Sim, mas que parece apontar para algo além disso. Especialmente com essa discussão final sobre a fé.
sugere um estado onde a bondade se torna mais natural, menos uma coisa forçada, sabe? Como a luz refletida num espelho limpo. E nesse estado, o foco não seria mais nas regras, nem mesmo na própria bondade. Exato! O foco estaria inteiramente na fonte dessa luz, na relação com Deus mesmo. E essa ideia final, olha, deixa a gente com uma reflexão interessante para levar, né? Se essa trajetória espiritual toda que o texto descreve aponta para um estado além das regras, para uma conexão mais direta com a fonte de toda a bondade, o que isso poderia dizer sobre a natureza última da realidade e do nosso lugar nela? Talvez as estruturas morais, as regras, as religiões que a gente usa no dia a dia sejam tipo andaimes importantes para construir algo muito maior. Algo que, no fim das contas, transcenda esses próprios andaimes. Fica aí a pergunta, né, para a gente continuar pensando.